Olá, meus amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, mais uma vez aqui juntos, dos nossos estudos que realizamos em todas as noites de segunda a quinta-feira, através do Facebook, através do YouTube, para que possamos aproveitar ao máximo os ensinos. Os amigos estão chegando, Célia, Anitta, já estão todos aqui, Bernadette aparecendo, são amigos queridos que estão partilhando conosco, Terezinha, então estão aqui partilhando conosco, a Laide, que bom, estamos juntos, Vera Madei também, boa noite a todos, Ivete, boa noite, mais uma vez muito obrigada pelos votos de felicidade no dia de ontem, quando tivemos a oportunidade de concluir mais um ciclo do nosso existir terreno, e Deus que nos dê muitos outros para que a gente possa aproveitar assim. Eduardo, que bom, Batuba sempre presente, Eduardo, nosso companheiro de jornada, está aqui também. São tantos amigos. E nós queremos iniciar agradecendo a Deus a oportunidade desse encontro, a alegria que temos vivido nestes momentos de reflexão. E quinta-feira é noite de estudarmos a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Rinaldo, Carol, Sueli, Ana Clara, boa noite. E nós, nessa reflexão da obra Boa Nova, nós estamos tirando, como nós ganhamos isto, né? Nós estamos tirando, então, as falas de Jesus da obra. Por isso que nós chamamos que esta noite é a noite da nossa água viva. As palavras de Jesus são aquelas que descedentam as nossas almas. Então, nós estamos no capítulo de número, concluindo, né, o capítulo de número 5, quando Jesus conversava com os seus discípulos e ele dava orientação. Eram as primeiras conversas a respeito do trabalho e do que viria pela frente, aquilo que eles haveriam de passar, de viver e como se preparar para a tarefa que viria à frente. Neste trecho, Jesus, dentro das orientações, e nós vamos retomar um pouquinho da semana anterior, onde Jesus aconselhava os seus que eles, chegando em uma cidade ou em uma aldeia, eles observassem aqueles que tinham interesse, que queriam saber dos céus, que se ocupassem destes. O que é um alerta para todos nós, que às vezes queremos tanto passar alguma coisa que achamos interessante, alguma proposta boa, algum modo de viver diferente. No entanto, não observamos se as pessoas a quem queremos oferecer isso estão interessadas. Ela tem sede? Então, vamos dar água. Ela tem fome? Então, vamos dar de comer. Lembrando como Paulo dizia, né? Não adianta dar alimento sólido a quem ainda só sabe beber leite. Dizendo que até nesse fato de nós oferecermos alguma coisa a alguém, tem que estar adequado ao quanto ela consiga digerir, ao quanto ela consiga absorver. Não adianta muita coisa para aquele que não tem a condição para tanto. Então, são orientações precisas para todos nós que desejamos, de alguma forma, passar esses conhecimentos. Dizia mais Jesus que eles entrando em uma casa deveriam saudar esta casa. Então, saudar é um movimento de bênção, de alegria, de poder relacionar-se bem com aquele ambiente. E se aquela casa não fosse digna, não estivesse apta em receber, essas bênçãos voltariam para eles mesmos. E se ela estivesse apta e fosse digna, elas absorveriam desta bênção. É outro ensinamento para nós. Porque às vezes achamos que não vale a pena, que tal pessoa não merece. E não é bem por aí. O que nós fizermos de bom, se o outro estiver em condição de assimilar, ótimo, ele vai receber tanto quanto nós mesmos que emitimos. Se ele não tiver condição de receber, aquela onda vibratória que emitimos, encontrando no outro
um anteparo, retorna para nós. Então não nos preocupemos quando estamos fazendo o bem. O bem que nós fizemos será sempre o bem em nosso próprio favor. Quem faz o bem, a si mesmo o faz. Porque é isto que conta para todos nós. Ainda nos dizia Jesus a respeito deste comportamento, de que era preciso ter cautela com as pessoas que eles iam encontrar. Ele dizia: eu vos mando como ovelhas a um covil de lobos. Falando do comportamento humano, mais material, mais grosseiro, mais ocupado com as brigas, com as divergências, e este relacionamento humano difícil, onde um quer ter mais razão que o outro, mais poder sobre o outro, e dizer: tome cuidado, porque vocês vão como ovelhas, dizendo, oferecendo o melhor, disciplinados para um de criaturas indisciplinadas, de criaturas agressivas. Então acautelai-vos. E dizia mais, alertava, que por conta de um comportamento diferente, os seus discípulos seriam entregues aos tribunais humanos, julgados pelas leis humanas, porque eles estariam pregando uma doutrina diferente daquela que era vigente no local. E é claro que aqueles homens da lei de época, vinculados à religião, que era o forte, eles não iriam aceitar uma nova informação, um jeito diferente de enxergar a vida e de viver. E por conta disso, iriam dizer que aquelas criaturas estão contrárias à lei, estão transgredindo e iriam levá-las aos tribunais, porque elas estavam ousando, às vezes, contestar algumas coisas que eles tinham como verdadeiras. Por conta disso, Jesus avisou a eles de que eles tivessem cuidado, porque seriam levados a tribunais, eles seriam açoitados e conduzidos como réus. E esse açoite, nós já vimos a semana passada, que não necessariamente nos nossos dias atuais significa o castigo físico, mas são açoites verbais. São açoites mentais, com pensamentos tão diferentes que chicoteiam, e a criatura às vezes ressente, sem nem entender bem a causa disso. No entanto, é a vibração negativa do outro, antagônica, que acaba minando e dificultando. E ele alertava então para um comportamento nos dias mais difíceis, nesses dias onde tudo isso estivesse acontecendo com eles, que só estavam dispostos a levar o que era bom, o bem a todas as criaturas. Eles, nesses dias mais dolorosos de humilhação, não vos dê cuidados do que haveis de falar, porque a minha que sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Aquele que conduz consigo a verdade não tem que ficar procurando palavras. A verdade brota. Ele é simples no falar. Ele não precisa estudar algo que vá dizer e o outro possa contestar. Ele simplesmente fala. E aqueles homens estavam cheios dos ensinos de Jesus. Eles poderiam falar tranquilamente e disse: não se preocupe, porque as minhas palavras estão em vocês. Vocês aprenderam, têm o conhecimento e vão usar desse conhecimento. Além do que, dizia ele, que eles estariam socorridos pelas verdades, porque não somos nós que falamos, dizia Jesus, se incluindo na divulgação da Boa Nova. Daquilo que ele veio trazer, ele também ensinou aos seus e se incluía como um transmissor dessa Boa Nova. E ele dizia: não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. E aí é para nós pensarmos, porque do Pai Celestial nós herdamos todas as virtudes. É o gene divino que está em todos nós. Se ainda não veio à tona, se ainda não é uma constante no nosso falar, no nosso refletir e no nosso agir, é porque não solicitamos isso da alma.
Mas aquelas mentes que começavam a despertar para isto, já começava a ter um discurso diferente, um comportamento diferente. Então ele dizia, olha, é a verdade de Deus, é a palavra divina que vai se refletir. Marcos, boa noite. Agora, foi nesse trecho que nós paramos a semana passada, neste momento de orientação. E Jesus, então, hoje vamos continuar com as suas orientações aos discípulos, dizendo, nestes dias de sombra, que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro de lobos da iniquidade. Jesus tinha uma visão de futuro. Ele sabia que quando o discurso do bem, da amorosidade, da fraternidade, da espiritualização da criatura, dos valores morais, fossem colocados em pauta, as criaturas neste mundo de sombras, e sombra significa ignorância, império da maldade em muitas consciências, em muitos corações, essas são as sombras que ele fala, nesses dias de sombra, quer dizer, os dias em que o mal está à frente, dias em que o negativismo, a desesperança, a angústia, a aflição, as guerras estivessem à frente. Nesses dias, nessas condições de dores e de tormentos, é que eles fossem, se eles fossem falar em nome de Jesus, ou a mensagem do Cristo, do amor, da caridade, da paciência, da tolerância, do trabalho, enfim, esta mensagem, ele diz assim, vai haver uma luta no mundo por meu nome, e não é uma luta, vamos dizer, uma luta física, geográfica, embora exista, né? Povos brigando por questões religiosas, mas é uma luta na intimidade do ser, no psiquismo, na consciência, na alma das criaturas e na alma do mundo, se nós pudéssemos chamar assim. Na alma da humanidade, uma luta entre aquilo que se fazia, que se tinha como comum, normal, na atitude das criaturas, e uma proposta nova, diferente, mais leve, mais iluminada, que ele estava trazendo. Então, esta luta haveria de existir, e há. Experimente colocar algo mais digno, mais honesto, no meio lodoso, contaminado pelo mal, pela falcatrua, pela enganação, pela mentira, pela violência. É uma luta para que se implante ali uma proposta nova. Então é luta significando muito trabalho. Nos momentos de dificuldade do mundo, aquele que queira levar o ensino de Jesus através da palavra, do conhecimento, da atitude, estendendo a outras pessoas um modo de ser diferente, se prepare que vai ter que trabalhar muito. É muita luta para vencer aquilo que é o entrave para o progresso. O irmão entregará à morte o próprio irmão. E nós sabemos disso, que em nome da religião, ou em nome de interesses outros, até materiais, quantos casos nós sabemos de irmãos que prejudicaram os seus irmãos, biológicos ou não, irmãos de raça, irmãos de credo. Nós vemos que é um comportamento, o pai entregará aos filhos, aquele que tem a responsabilidade de bem conduzir vai deixar solto, vai entregar, vai dizer, olha, não tenho nada a ver, não tenho responsabilidade sobre isso, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade que significa da enganação, da mentira, da ilusão. São esses que vão devorando as criaturas e atacando aqueles que estejam propensos ao bem. Os que me seguirem, dizia Jesus, serão desprezados e odiados por minha causa. Olha, aqueles que seguirem, agora não é só falar, é viver, conforme Jesus pede que vivamos. Então este viver que Jesus está nos chamando, fique
atento, porque numa sociedade com este comportamento, aquele que quiser ter uma atitude mais caridosa, mais cristã, mais amena, mais amiga, serão desprezados, porque ele não pauta pelos mesmos costumes sociais, porque ele é um ser estranho diante daqueles comportamentos que estão ali na vivência do dia a dia. Então despreza-se, não quero na minha rodinha de conversa essa criatura, é muito moralista, enfim, vão dando as denominações que quiserem, mas vão excluindo, desprezam e muitas vezes até odiados por causa dos ensinos de Jesus, da prática do bem, da caridade, do amor. Quantas criaturas se colocam nessa posição? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, de que fim Jesus falava? Já dissemos, não é o fim dos tempos, não é o fim do mundo, mas é o alvo final da evolução humana, o alvo final da melhoria da criatura. O fim que Jesus fala é o amor imperando, a fraternidade, a solidariedade imperando. Então, quem perseverar até esse estado de coisas, perseverar significa trabalhar, agir. Então, quem assim o fizer, será salvo. E esse será salvo não é salvo para o reino dos céus, não é salvo porque vai virar anjo, nem virar santo, mas será salvo das contaminações, das mazelas, das iniquidades, do materialismo, do egocentrismo. Ele estará salvo deste comportamento que é causa de tantas dores na face da terra. Não se contaminará com isto. Então nós precisamos entender esse convite de Jesus para que as lições dessa obra Boa Nova fiquem claras nesse capítulo 5, onde ele está falando aos discípulos. Ele continua ainda dando conselhos e orientações. E é tão bonito observarmos Jesus orientando ao trabalho, que vão sair em campo para realizar o trabalho da cristianização das criaturas. Não como a formação de uma teologia qualquer, não. Não é como um dogma que vão levando, não. A mensagem do Cristo é de uma vivência mais digna. E é isso que eles levavam. Mas para isso eles estavam sendo orientados. Não se joga a uma criatura num fogo cruzado sem dar a ela um mínimo de orientação. Então, também para nós é importante que a gente observe como agir, como proceder, como viver, como testemunhar da forma mais segura, da forma mais humana. Então, isso é que Jesus estava fazendo com eles. E aí ele dizia, quando fordes perseguidos, porque já diz que eles seriam perseguidos. Quando o discurso muda, muda o rumo da prosa, o outro não se agrada, vai vir para cima. Então, quando fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra. Que convite lindo de Jesus! Se você não é bem aceito, se você não é bem quisto, se a sua palavra não desperta interesse, pelo contrário, vai levar a polêmicas, discussões, dificuldades num ambiente, saia. Vai para outro ambiente, vai para outra cidade onde outras pessoas se agradarão, abrirão portas, haverá possibilidades. Às vezes, nós insistimos tanto que existe assim um ditado popular que diz: eu estou dando murro em ponta de faca. É um ditado popular para exemplificar isso. Estamos batendo, malhando em ferro frio. Batendo. Senão, para que perder tempo com isso? O que Jesus queria dizer é isso: o nosso tempo é precioso demais. A mensagem é boa demais.
para ficarmos insistentemente desejosos de modificar aquele meio onde estamos. Então, quando fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra. E aí ele justificava: porque jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se você está com o Cristo, se nós estamos com a mensagem do Cristo em nós, e o nosso desejo é passar isto, estaremos sempre mergulhados no pensamento do Cristo. Então, não estamos sozinhos. Não tenhamos medo de ir para outro lugar. Não tenhamos. Porque é este pensamento que está nos conduzindo, está nos levando para outras paragens. Se ali não deu certo, vamos em frente, vamos para outros caminhos. No sofrimento, dizia ele, então ele falou da perseguição e falou do sofrimento, porque é claro que este movimento de perseguição, de bloqueio, de afronta, este movimento gera sofrimento na alma, ainda mais a alma que está sensível para o bem, para fazer o melhor, que não quer saber de confusão desse tamanho. Então gera sofrimento. As perseguições geram sofrimento. O virar as costas, o expulsar, o bloquear, tudo isso gera sofrimento naquele que tem como único desejo levar um pouquinho do que ele aprendeu. Então, ele dizia, no sofrimento, considerai que também vinha à terra para dar testemunho. E não é o discípulo mais do que o mestre, dizendo do sofrimento dele. Olha, Jesus, um espírito da esfera crística, acostumado essencialmente à luz e ao bem, vem para o plano terreno que para ele era sombra, era treva, entre criaturas ignorantes, onde seria perseguido por trazer uma proposta diferente. E ele diz, considerai que eu também vim à terra. E diz, mas para que eu vim? Para dar testemunho da lei divina, que é a lei do amor. E é esse o convite que ele faz. Tânia, obrigada pelos corações que estão 1000 subindo aqui. Então, esse testemunho, e ele não é o discípulo mais que o mestre. Se eu sou o mestre e estou vivendo essa experiência, por que você, que é um discípulo, também não vai viver? Se vai seguir o mesmo caminho. Então se prepare, porque vai sofrer desse tipo de coisa. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Ele que era forte o suficiente, grande o suficiente, apto o suficiente, ele disse, o adversário da luz, vejam que não é adversário do Cristo, que é o emissário, ele é adversário do bem, é adversário da luz, da verdade, da mensagem divina. Então qualquer um que se torne o portador da mensagem poderá sofrer sim, tanto quanto ele sofreu. Porque são inimigos da luz, não da pessoa em si, mas do discurso que a pessoa traz, daquelas palavras que podem libertar consciências, que podem dar independência a criaturas, e ninguém quer perder o mando, o comando. Pelo temor, as criaturas dominam as outras criaturas. Imagine alguém que chega e vai libertando essa criatura dos seus temores. E ela então vai conseguindo respirar mais e vai deixando de ser submissa àqueles que causam o terror na sua vida, o temor na sua vida. É disso que Jesus está dizendo, os adversários da luz. Se o adversário da luz vai reunir contra ele, e ele sabia, ele vai reunir, no começo da trajetória de trabalho, do messiato, ele está dizendo, olha, vai acontecer isso. Eles vão reunir tentações, zombarias,
e haja tentação nesse mundo. Você quer fazer a coisa certinha, você quer seguir um caminho bom, um caminho limpo, claro, reto. As tentações do mundo, através das coisas materiais que nos tocam, elas parecem que surgem assim do nada na nossa frente para ver se a gente desvia desse caminho. As tentações, as zombarias, porque fazem pouco, as zombarias, o ridículo e a crueldade, porque há também muita maldade. As criaturas maculam a biografia do outro, maculam o trabalho que o outro está fazendo, por simples crueldade. Não fará, o que não fará essa criatura com os meus discípulos, que eles são mais fraquinhos, mais frágeis, sabem apenas até a segunda página da história, e estão começando o seu trabalho no beabá, imagino que não farão. É mais um chamamento, e a gente ouve muito falar no Espiritismo, do amai-vos e instruí-vos. É necessária a instrução, porque quanto mais instrução nós tivermos sobre aquilo que desejamos emitir, exemplificar, defender, testemunhar, mais firmes somos e mais difíceis de sermos derrubados. Mas quanto menos soubermos, mais frágeis, mais fáceis, muito mais fáceis de sermos derrubados. Porque não temos argumento. Contra a verdade, não há argumentos. Se você está portando a verdade, as criaturas não encontrarão argumentos suficientes para eliminar aquela verdade. Sabeis, acima de tudo, que está o nosso Pai. Jesus diz, olha, fique tranquilo, que apesar de tudo isso e acima de tudo isso, está Deus. É Deus acima de todos. Não há outra situação. Não temas, um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Jesus não garantia que esse dia seria o dia em que estes homens estivessem trabalhando. Ele dizia, um dia, vai fazendo a sua parte, vai trabalhando, vai contribuindo, vai levando a sua sementinha. Um dia a verdade será revelada. Tem um ditado popular, e eu particularmente gosto muito desse ditado, que diz que a verdade é como rolha, a cortiça, né? Ela sempre boia. E é fato, é só aguardar, é só dar um tempo, porque a verdade vem à tona. Não há como segurar por muito tempo esta verdade, afundar isso no mar de lamas. Ela boia. Ela vem à tona. Então Jesus dizia, um dia a verdade será revelada. E todo o bem, que é a lei do amor, é a lei divina, triunfará. Então vai haver um dia no planeta em que o bem estará, sim, triunfal na vida das criaturas. Este, com certeza, não será visto, este quadro, na próxima etapa da Terra, que é aquilo que nós estamos esperando, o mundo de regeneração. Como eu disse, e eu digo, mas não por mim, mas porque Kardec assim o diz em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda não é um mundo de criaturas boas, essencialmente boas, mas é um mundo de criaturas propensas ao bem. Estão trabalhando, estão lutando para implantar este bem. Então, este movimento de triunfo do bem está em andamento, mesmo no mundo de regeneração. Gente, nós ainda estamos em provas e expiações, ou expiações e provas. Estamos na transição, passando dessa situação para a regeneração, ou seja, passando de criaturas comprometidas com o bem, ou comprometidas, prazerosas do mal, para criaturas que querem mudar, que será desse mundo de regeneração, que tem uma proposta de viver melhor. É o mundo de regeneração.
Estamos nessa transição. Será que eu vou? Será que eu fico? Como será que eu vou escolher viver? Às vezes as pessoas começam sim a fazer alguma modificação na sua vida, uma modificação de atitudes melhoradas. E de repente ela leva uma lambada, né? Leva alguma açoite de outras criaturas e ela desiste. Ela ainda está muito frágil no seu querer. Portanto, ela desiste. Nós estamos nessa transição. É aqui um passinho para frente, às vezes voltamos um pouquinho, damos mais 2, 3 passos para frente, voltamos um pouquinho. Estamos indo na proposta de melhoria. Mas este mundo onde o bem vai triunfar será depois do provas, depois do mundo de regeneração. Então temos aí alguns milhares de anos para que a Terra chegue a este quadro. Mas chegará. Para nós, espíritos imortais, não importa quanto demore. Vamos, voltamos, reencarnamos, desencarnamos, tantas vezes, até chegarmos a este nível de vivermos em paz, de vivermos bem. Dizia mais Jesus, os ensinos que ele dava em particular, aqueles 12 naquele momento, tudo aquilo que ele estava ensinando, eles deveriam difundir publicamente. Esse é um recado muito bonito de Jesus. Para que nós façamos isto, aquilo que nós estamos recebendo como orientação para uma vida melhor, que a gente possa difundir publicamente. E não é difundir só falando. Tem aqueles sim que estão aptos à oratória, à fala, tem essa missão, este compromisso de difundir esse bem através da escrita, da fala, enfim, seja o que for, das pregações, dos momentos de oração, das vibrações, não importa. Tem aquele que vai difundir desse jeito, mas nós, muito mais do que isso, precisamos difundir estes ensinos que Jesus estava dando em particular e pedia que os seus difundissem publicamente, era também através do comportamento. Porque nós vamos ver, quando eles vão para a tarefa, eles não só se ocupam das pregações, alguns mal conseguem passar a mensagem que receberam, mas eles pregam mais pelos atos de caridade, atos de amorosidade, de fraternidade e ali de curas, de ajuda, de socorro, de bem-estar ao próximo. É assim que eles difundiam aquele de perdão, difundiam publicamente. O que agora escutai aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. E essa expressão de Jesus é porque os telhados das construções na sua época, pela ausência de chuva, porque chuva era algo muito difícil de acontecer, os telhados, as casas eram como caixotes e os telhados eram como as nossas lajes, mas em terra batida. Aqueles eram tablado sobre as casas e muitas vezes eles tinham o hábito de subir aos telhados, que eram essas plataformas. Hoje nós falaríamos a laje, vai ter alguma festa na laje. Ouvimos essa expressão. Eram os telhados, as lajes de época. E eles subiam ali para discutir assuntos, para falar da fé, para falar sobre as histórias daquele povo. Era isso que eles faziam nas noites estreladas naquele local. Arejado, que era mais agradável do que dentro das pequenas casas. Então ele diz assim, olha, isso que você está escutando agora nos seus ouvidos será objeto de vossas pregações, de vossas conversas em cima dos telhados. Quer dizer, de um ponto mais alto você estará falando com as criaturas. E aí nós podemos pensar do telhado que nós colocamos como a nossa consciência. Né? André Luiz fala da nossa casa mental em 3 níveis, de consciente, inconsciente, superconsciente. De que nível vamos falar?
Qual é o telhado? Há um subconsciente, há um consciente, um superconsciente. Ainda não chegamos ao superconsciente, mas conscientemente podemos, nesse nível, falar às criaturas. É esse telhado de casa mental que Jesus está falando, que aquilo que ele nos ensinou aos seus naquela época, que eles estavam ouvindo, que eles deveriam pregar, deveriam falar de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus, dizia ele, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Sim, a época do Cristo, aqueles castigos, aquela impiedade, matar é extremamente comum, não sequer condoía os corações, as pessoas não se assustavam por isso. Hoje, muitos crimes acontecem, por N razões, mas eles nos abalam. Já não concordamos com esse tipo de comportamento, essa atitude, ela não é para nós uma atitude saudável, agradável de ver. Então ele disse, não se preocupe, não teme aqueles que podem matar o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Era isso que dava força tão grande aos primeiros cristãos, que iam para as arenas dos sacrifícios, jogados às feras, jogados aos soldados, aos assassinos, aos bárbaros. Era isto, porque eles sabiam que a alma se desprenderia dali e que tudo que fizessem com o seu corpo não afetaria a alma. O que é que então o cristão, aqueles primeiros trabalhadores, deveriam temer? Temei os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Se Jesus está falando de corpo e alma, ele está falando da criatura encarnada. Então aqui, quando encarnados, o temor é dos sentimentos malignos e sentimentos que desabrocham em nós. Sentimentos que vão nos levar ao inferno da consciência. Então, os sentimentos mais complicados de ódio, rancor, desejo de vingança, de aridez dos sentimentos, isso é que provoca um inferno na consciência. As culpas é que poderiam afetar-nos enquanto almas, porque isso não fica registrado apenas no corpo físico, embora Jesus estivesse dizendo que esses sentimentos mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência, porque a consciência comprometida e atormentada explode no corpo físico em forma de doenças. Então Jesus tema isto, tema o que você desenvolve dentro de você, que sentimentos nós estamos desenvolvendo, compartilham conosco da caminhada e que não pensam igual, que não falam igual, que não sentem igual, que não têm os mesmos interesses. Que sentimentos estamos nutrindo? Porque estes sentimentos é que nos prejudicarão enquanto almas, ficando a consciência um verdadeiro inferno, o nosso inferno astral, tanto quanto o nosso corpo físico, que vai refletir em forma de doença, esse desequilíbrio da consciência, desequilíbrio da alma. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante do meu Pai que está nos céus. Jesus dizia que o trabalho era de mostrar o amor do Evangelho. Vamos colocar essa expressão evangelho como o amor da boa nova. Evangelho significa boa nova. Então, o amor que aquela novidade que ele trazia e que mostrava que seria o melhor para todos. Empregue-se nisso. E qualquer que me confessar, que usar das minhas palavras, dizendo, olha, porque Jesus orientou, Jesus disse, confessasse isso diante dos homens, ele também o confessaria diante do Pai, dizendo que
na desencarnação, ou como almas, ou como espíritos, nós estaríamos recebendo um crédito, uma luz, que Ele nos mostra diante do Pai como bons cristãos, como boas pessoas. Após, então, essas recomendações, aqueles apóstolos se encheram de alegria. Fátima, boa noite. Ana Maria, boa noite. Eles se encheram de alegria e de esperança, sim. Olha, sabendo que iam passar dificuldades, sabendo que não ia ser fácil a jornada, mas eles estavam esperançosos, esperança desse glorioso porvir do Evangelho, do futuro. Eles não estavam esperançosos daquele momentinho, eles sabiam que a semeadura era para uma colheita futura bem distante, mas ainda assim eles estavam esperançosos. No entanto, e sempre tem, né, num grupo, sempre tem aquele que causa um pouquinho mais de dificuldade. Judas, ele fala com Jesus, ele percebe o entusiasmo dos amigos, estão todos dispostos ao trabalho, mas ele diz: Senhor, os vossos planos são justos. Imagine, Judas julgando os planos de Jesus, dizendo que os planos eram justos, dando aval de que era correto, justo do mestre, o discípulo dando aval para o pensamento do mestre. Enfim, estava ali: os vossos planos são justos e preciosos. Mas, e daí ele coloca o mas, né? Nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Era Judas, envolvido com o dinheiro, achando, sim, que o trabalho ia ser maravilhoso, que eles iam ter tanta coisa pela frente, mas que não poderiam fazer nada sem dinheiro. É justo também o pensamento de Judas. No mundo material, nós precisamos de alguma ajuda material, então é o dinheiro da nossa época que serve para todo esse trabalho. Pensem bem, se nós não pudéssemos dispor de um pouquinho de dinheiro, não teríamos internet em nossas casas e não poderíamos estar fazendo esse trabalho. Então, sim, envolve um tanto de dinheiro. Por isso que nós temos que ponderar as coisas. E Judas, nesse aspecto, estava correto. Só que Jesus lhe diz: será que Deus precisou de riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Jesus não ignorava a necessidade do dinheiro para viver no mundo material. Só que ele mostrava que isso não era o primeiro plano, não era o primeiro olhar do trabalhador do Cristo, mostrando que Deus se utilizou de tantas ferramentas onde o dinheiro nem contava, para produzir as coisas maravilhosas que o mundo tem, as belezas do mundo. Dinheiro em mãos que saibam dominá-lo, dizia Jesus, é instrumento útil. E é lógico, é instrumento útil para quem sabe conduzir, para quem sabe cuidar, para quem sabe aplicar, para quem sabe investir. O dinheiro é necessário no nosso mundo. Então, seria instrumento útil, mesmo para o grupo religioso que estava se formando, para a tarefa. Mesmo eles precisariam desse socorro. E ele diz: em mão de quem sabe conduzir, é um instrumento útil. Mas nunca será tudo. Dizendo que não pode o nosso olhar, nosso pensamento, nosso envolvimento ficar unicamente preso a este quesito material. Há um trabalho espiritual em andamento, há uma tarefa intelectual em andamento. Então, embora seja necessário, não podemos fazer essa tarefa única e exclusivamente movidos pelo dinheiro ou procurando receber algo em troca ou viver disso. Isso não é tudo. Acima dos tesouros perecíveis está
o amor com seus infinitos recursos, dizendo que o dinheiro e tudo que ele possa adquirir, que ele possa comprar, é perecível, acaba. E às vezes da noite para o dia, e às vezes depois de uma quarentena como estamos vivendo. Quantas pessoas, por quanto deste momento de parada total das suas atividades, viu seu dinheiro escapar pelo vão dos dedos e está vivendo momentos de dificuldade. Então, descobre a duras penas que sim, era importante, mas não era a única razão do seu existir. Que existem outras coisas, outros recursos, e aí vão entrar amizade, sentimento, companheirismo, fraternidade. Ele vai descobrir que vai precisar disso. Que neste momento onde o bem material se vai, ele precisa dos bens espirituais, de amorosidade, para continuar vivendo de uma forma mais saudável. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Ele não disse a Judas não faça, não organize esse caixa para as tarefas que virão. Põe em prática, cuida disso, você tem habilidade, Judas era voltado a isso, tem habilidade, ele era comerciante, ele sabia como fazer. Mas tenha cuidado para que isso não seja o foco principal com a tentação das posses materiais. Porque é difícil você se tornar o caixa deste grupo, dos tarefeiros, daquela proposta e não se deixar levar pelo que aquele dinheiro que está em suas mãos pode fazer. Então, ele diz, tem cuidado, coleta para ajudar. E aí ele faz isto, ele puxa de uma bolsa e vai fazer a coleta entre os companheiros que ali estão. Não está pedindo para outras pessoas, mas todos os trabalhadores daquele grupo vão participar da coleta e cada um vai depositando naquela bolsa o que ele possui, o que ele pode contribuir para as tarefas da divulgação da Boa Nova. E ele diz a Jesus, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Era pouca, a bolsa era pouca, cabiam poucas moedas, mas já era um primeiro movimento para se realizar alguma coisa. E Jesus diz a ele, sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Jesus sabia que a tentação do dinheiro seria a grande dificuldade de Judas. Meus amigos, é uma grande lição. Nós somos sempre tentados naquilo que temos as grandes dificuldades. Aquilo que chega até nós e que nós até nos habilitamos em dar conta. Mas para nós é a prova de fogo. É a prova de fogo entre o falar e o fazer e o não se deixar sucumbir, saber exatamente quando parar e o limite de todas as coisas. Assim, nós temos que parar na noite de hoje, concluímos o capítulo 5º, deixamos o capítulo 6º para a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Lembrando, sim, que todos os nossos encontros estão ficando no canal do YouTube, o canal Marina Ferri, também na página do Facebook, do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas. Fica lá à disposição, entrem, se registrem, deixe lá o seu positivo, porque isso só faz com que a gente possa ter caminhos para levar alguma coisa boa. Irani, boa noite. Débora, boa noite. É sempre uma alegria termos amigos junto de nós. Então, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Nós fazemos de segunda a quinta, toda noite, como se estivéssemos na nossa casa espírita, as nossas atividades. E queremos encerrar com uma reflexão de Emmanuel para todos nós, que diz assim: se nada tens para doar aos companheiros de caminho,
porque nós vemos Judas pedindo dinheiro. Mas nós temos outras tantas coisas para doar aos amigos que conosco partilham da caminhada. Se nada tens para doar aos companheiros de caminho na jornada humana, reúne as próprias forças e oferece-lhes um sorriso de paz e encorajamento, para que a tristeza ou o desânimo não se lhes aproximem dos corações. E essa é a súplica para todos nós. Neste momento, talvez a gente possa dizer, mas não dá para eu fazer mais nada. Dá para ter a palavra boa, dá para ter o sorriso de confiança, dá para ter uma palavra de encorajamento, dá para ter uma vibração de paz. Gilda, boa noite. Tudo isso para quê? Para que o outro não caia na tristeza ou no desânimo, para que os corações se aproximem e se fortaleçam. Este é o convite da Boa Nova do Cristo e nós então queremos agradecer a todos, pedindo a Jesus que ilumine a nossa caminhada. Ao Pai Celestial que nos abençoe, que abençoe todos os lares, que permita as luzes sobre essa nossa terra brasileira, sobre os seus governantes, para que as situações que estamos vivendo aqui possam ser minimizadas, possam ser clareadas, possam ser iluminadas na trajetória que precisam seguir para que verdadeiramente esta seja a pátria do Evangelho, este seja o coração do mundo. Queremos também estender isso a todos os países deste planeta, que passam por dificuldades nas áreas, sim, da saúde e da economia, especialmente, e que assim, todos nós, confiantes em Deus, mas participando da melhor forma possível da vida plena que Jesus nos oferece, tenhamos luz, tenhamos paz nos nossos corações e em nossos lares. Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.